Pesquisa Atlas Intel, divulgada no último dia 21 de novembro, mostrou que a desaprovação ao governo Lula se aproxima da aprovação. Apesar desses números de desaprovação, a expectativa sobre a situação econômica e o mercado de trabalho é positiva. Para falar com a gente sobre essa questão e fazer uma análise desses números, nós conversamos agora com o Kennedy Alencar, que é nosso colega jornalista e também escritor. Kennedy, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT de volta, bem-vindo. Olá, Cosmo, ótimo estar aqui de volta com você, com a Ana, tá na TVT, é uma honra para mim. Maravilha. Kennedy, vamos falar então dessa pesquisa Atlas Intel, divulgada na última semana, dia 21, que trouxe aí dados de desaprovação do governo Lula, equiparado quase que à sua aprovação. Mas o que chama a atenção nesta pesquisa também, Kennedy, essa diferenciação governo, a imagem do presidente Lula. Queria te ouvir. Olha só, Cosmo, a gente tem que levar em conta que essa pesquisa ela serve de alerta para o governo, né? O governo está indo bem, é um governo que assumiu numa condição muito difícil, tendo que reconstruir políticas públicas do zero. A gente vê como que a questão ambiental foi afetada no governo passado, economia, a tentativa de comprar a eleição, o déficit que o Haddad e o Lula herdaram, né? E a gente vê uma cobrança muito grande da imprensa por rigor fiscal, mas ao mesmo tempo defendem a desoneração que lhes beneficia. É um discurso um pouco contraditório, né? O Lula, para quem está lidando com uma situação muito difícil, essa pesquisa ela é mais positiva do que negativa, né? Mas ela traz um alerta, sim, para o governo. E a imagem do presidente, o Lula é o maior líder popular da história brasileira, né? Em muitas coisas o Lula segura no gogó. A gente vê em muitos episódios, ele entra e a figura dele, carismática, que segura conflitos, políticas públicas. Está vendo essa semana o conflito entre Senado e Supremo, o Lula nos bastidores está atuando para tentar amenizar essa situação. Então eu acredito que assim, essa pesquisa é um alerta para o governo. A questão econômica, apesar de ela ter melhorado na comparação com o que era o Bolsonaro, a situação é muito difícil ainda, né? O poder de compra das pessoas diminuiu muito nos últimos anos. A gente teve no Brasil, de novo, se pegar o governo Temer, governo Bolsonaro, um massacre, sobretudo em cima dos trabalhadores, né, e da parte mais fraca do mercado de trabalho. Recompor isso não é fácil, e o Lula está tentando. A imagem pessoal dele é muito boa, né, porque as pessoas entendem que ele tem uma ligação com os mais pobres. Isso segura muito a popularidade do Lula. Eu acho aquilo que a gente já comentou aqui, assim, foi uma sorte o Brasil ter podido contar com o Lula para ser candidato em 2022 e poder ter o Lula como presidente neste momento, para aguentar o tranco que está aguentando num mundo tão complicado. E eu não tenho dúvida de que nessa batida nós vamos precisar do Lula em 2026 novamente, vendo as notícias que vêm aí da nossa vizinhança na América Latina e também como está o cenário norte-americano lá com uma candidatura forte do Donald Trump ameaçando a reeleição do Joe Biden. Quando a gente olha para os números outros da pesquisa, a gente percebe que a perspectiva de futuro, enquanto economia, empregabilidade, desemprego, nessa pesquisa a população está otimista para esse lado, né, do futuro, a perspectiva, 54% acredita que tem uma perspectiva boa. Aí, olhando para o geral, assim, essa leve subida, a desaprovação do governo em geral, me parece então que não tem relação com a economia, já que as pessoas têm essa perspectiva de uma melhora para o futuro, né? Então, o que parece que pode ter levado a essa subida dessa desaprovação, então, Kennedy? Ana, eu acho que pesquisa é igual filme, né? Você tem que olhar o movimento. A gente está tratando de uma pesquisa. A imprensa pega uma pesquisa, tem uma oscilação, tem uma queda. A gente tem que ver se essa tendência vai se confirmar. A gente precisa de mais 2, 3 pesquisas para analisar o filme, né? A gente teve, nesse período aí, o conflito na Palestina, né? O massacre de Israel sobre a faixa de Gaza e os ataques terroristas do Hamas em Israel. O Lula assumiu uma posição muito clara. Muito interessante, por exemplo, para muita gente, Israel é o país que está lá na Bíblia.
Tem um setor evangélico conservador que, por exemplo, não entende a crítica, que, a meu ver, correta do Lula em relação à forma como o governo de Israel está tratando os palestinos e está fazendo uma invasão, uma destruição de Gaza, um genocídio. Né? O Lula foi muito feliz quando ele, no dia 7, ele disse que os ataques eram terroristas, apesar de o Brasil, por seguir uma determinação da ONU, uma nomenclatura da ONU, uma definição da ONU, não considerar o Hamas um grupo terrorista. Mas aquela tática, aquele ataque, aquela estratégia é um ataque terrorista típico, e o presidente falou com todas as letras. Depois de um tempo, a gente viu o que está acontecendo na faixa de Gaza. É um massacre dos palestinos de guerra, é um genocídio ali. Isso tudo gera oscilações nas pesquisas. A gente tem visto um mau jornalismo sendo feito em relação ao ministro Flávio Dino, né? Pela visita da mulher de um criminoso, como se o Flávio Dino pudesse ser associado ao crime organizado. Isso joga água no moinho da extrema-direita. Esse tipo de coisa, por isso que a gente tem que analisar o filme, né? Porque nos últimos 2, 3 meses, a gente teve aí, sobretudo no último mês também, né? Movimentações que às vezes isso mexe um pouco com um segmento ou outro. De um modo geral, o Lula está indo bem. Eu acho que tem um alerta assim na área da segurança pública, porque é uma preocupação da população como um todo, não é uma preocupação só da elite, apesar de a elite ser quem mais vocaliza essa preocupação e vocaliza de um jeito muito preconceituoso, né, associando pobreza à criminalidade. Mas os pobres, os mais pobres, sofrem muito com a falta de segurança. E é preciso que a esquerda e o governo tenham uma política pública para isso. Acho que o Dino, por exemplo, que é um ministro que eu respeito, precisava ouvir mais os especialistas e um pouco menos polícia. Né? Mas a gente entende que essas coisas são trabalhadas no tempo. Então, acho que tem uma questão da segurança pública para a qual tem que se prestar atenção e temos que ver a qualidade dessa recuperação da economia, a qualidade dos empregos com carteira assinada, o poder aquisitivo. O Brasil passou por um furacão. Né? Tem profissões muito precarizadas no Brasil. Tem uma luta pelo orçamento. A gente está vendo essa questão da desoneração da folha de pagamento. Pode ser que para alguns setores faça sentido, mas essa foi uma medida tomada lá atrás no governo Dilma, vem sendo renovada e muitos dos setores beneficiados desempregaram e não são os que mais empregam. Então, se a imprensa, que é beneficiada, tem um discurso de cobrar rigor fiscal do Lula e do Haddad, está preocupada com o cumprimento da meta fiscal desse ano, se a meta fiscal do ano que vem vai ser 0 ou não, ela tem que se decidir se ela faz lobby para obter a desoneração dela ou para o Haddad cumprir a meta fiscal. Isso tudo é um embate político, que o governo precisa fazer também. E isso está muito concentrado no Lula. Acho que a pesquisa retrata um pouco isso. A grande força do governo é o Lula pelo líder que ele é. E, Kennedy, e a gente percebe isso exatamente pela essa guerra de narrativas dos últimos 6 anos de retrocessos, como você, o furacão que o Brasil passou. Essa recuperação não é fácil. E olha que já foram tomadas medidas que já conseguem dar uma equilibrada. Mas como você bem falou no início do nosso bate-papo, fazer essa reconstrução e que as pessoas sintam diretamente no bolso, no seu dia a dia, leva um certo tempo. E esse alerta é fundamental. Mas a minha pergunta, esta guerra de narrativas, por exemplo, quando a gente vê uma reportagem desta atingindo o ministro Flávio Dino e reverbera isso e dá margem para fake news, eu me pergunto, mas que jornalismo é esse que eu, você, a Ana Rosa, fizemos faculdade? Parece que, de fato, as pessoas esqueceram o que é ética e para onde está indo o jornalismo. É um pouco deprimente tudo isso, ou não, Kennedy? Olha só, nesse caso específico é mau jornalismo. Né? E ninguém acha que o Flávio Dino pode ser associado, e o Silvio Almeida, a pessoas coniventes com o tráfico. Há uma notícia, você pode pegar uma pessoa casada com um criminoso, ser recebida por altas autoridades. Tem algo de errado nisso? Ela tem lugar de fala para eventualmente falar das condições dos presídios? Né? Ela não estava nem condenada em primeira instância, mas ainda que tivesse condenada em primeira instância, não tem uma sentença transitada em julgado. Isso tira dessa pessoa qualquer direito de participar do debate público. Então, eventualmente, você pode até falar, olha, o governo talvez tenha que filtrar melhor a quem concede audiência, como concede, mas aí a notícia é muito pequena, aí é uma nota, né? Aí você inventa algo como dama do tráfico. A Sinara Menezes
já deixou isso claro nas redes sociais. Ela nunca foi conhecida por dama do tráfico. Isso foi um apelido que o jornalista deu para esquentar a matéria. Né? Tem gente falando que foi um vacilo. Isso não é vacilo. A gente é jornalista, sabe. Esquentaram a matéria, porque dá mais peso dizer que a dama do tráfico foi recebida no Ministério. Né? E parece que esse caso aí é mau jornalismo. Né? Não estou descartando a possibilidade, né? E acho que há uma discussão a ser feita, né? Sobre se as pessoas que têm acesso às autoridades, que fazem os lobbies, que vão colaborar para as políticas públicas, são as pessoas qualificadas para fazê-lo. Isso é uma pauta. O que está acontecendo aí com o Dino, e os bastidores todos estão mostrando, ele está no meio de uma disputa para o Supremo Tribunal Federal, há outros 2 candidatos. Ele era o candidato mais forte pela densidade política, inclusive, que ele tem, e jurídica, é um ex-juiz, é ex-deputado federal, é senador, é ex-governador, é um grande nome, vai muito bem no embate político com a extrema-direita. A gente derrota a extrema-direita, que mente, que usa fake news. Aí o dito jornalismo profissional vai lá e faz mau jornalismo e incendeia, dá combustível para a extrema-direita bombardear uma figura como o Dino. Volto a dizer, você pode gostar ou não do Dino, né? Você pode achar que há críticas a serem feitas em relação à forma como ele conduz o ministério. Mas daí a criar uma cobertura que tenta demonizar um ministro como Flávio Dino, aí não dá. Aí me inclua fora dessa. Para mim, isso aí é mau jornalismo, Cosmiano. E, Kennedy, tudo também é contexto, né? Se a gente olhar para essa pesquisa e olhar para a situação, para toda essa conjuntura política, todas essas narrativas nos meios de comunicação corporativas, e a gente olhar para o dado que pergunta qual é o principal problema do Brasil nesse momento, e 60% responder que a criminalidade e o tráfico de drogas, a gente precisa olhar para o contexto da onde vem essa resposta também. E lá nos 23% é que está a pobreza, a fome. Isso também é muito sintomático, né, Kennedy? Sem dúvida, assim, preocupações com saúde pública, com segurança, são muito frequentes aparecerem nas pesquisas no topo das prioridades da população, né? Porque a população mais sofre, a maior parte da população sofre mesmo carência em relação a esses serviços públicos. O principal problema do Brasil é a desigualdade social, é a raiz dos problemas brasileiros, está aí. Os outros derivam disso. A corrupção não é o principal problema brasileiro. Ela tem uma derivada da desigualdade social que tem no país, né? O acesso aos serviços públicos também. O acesso a uma boa segurança pública, um acesso à saúde, à educação. Eu acho uma pesquisa importante, né? Ela traz um alerta. Eu defendo a ciência e pesquisa traz dados para a gente analisar. Mas a gente precisa olhar o filme. A gente tem que comparar a série da própria pesquisa, do Instituto e dos critérios que ela faz, e também cotejar com outros levantamentos, né? Que também tem muita credibilidade, como o Datafolha, que eu acho que é um dos que tem mais credibilidade. Né? Então a gente precisa ter um pouco de cautela, porque senão a gente fica muito prisioneiro também das pesquisas. É aquela discussão que às vezes os jornais fazem pesquisa do leitor e o leitor está querendo que você cubra um assunto. Às vezes quer que você cubra de uma maneira sensacionalista. Você tem que ter a coragem e a responsabilidade de jornalista de fazer. Esse tipo de cobertura não pode ser feito assim, não pode ser feito na base do caça-clique, do dama do tráfico, porque isso é irresponsabilidade, isso é mau jornalismo. E, Kennedy, para além disso, Ana, desculpa, rapidinho, a gente tem mais 2 minutinhos, para fazer essa compreensão do que é o todo, né? Quando ele fala de segurança pública, as pessoas não se dão conta, no primeiro momento, dessa questão de segurança pública e saúde, das responsabilidades dos entes da federação, que é um conjunto, né? E parece que as pessoas esquecem disso e jogam lá para cima só na presidência, especificamente, não tem esse recorte da responsabilidade dos entes da federação, né, Kennedy? Exato. Constitucionalmente, a segurança pública é atribuição dos estados. Agora, o governo nacional, o governo federal, né, o Lula, o Ministério, eles têm uma responsabilidade para articular políticas públicas. Precisa ser mais bem articulado, inclusive para enfrentar no Congresso Nacional lobbies poderosos, né, de polícia truculenta, como é a Polícia de São Paulo. Né? Essa Operação Escudo na Baixada Santista é um negócio horrível que aconteceu. É truculência pura. Aquilo não é, né? Ali não tem ciência, não tem nada. Os caras sumiram com câmera de policial, que inclusive melhora a segurança para a vida do próprio policial, melhora o trabalho dele, né? Então acho que cabe ao governo federal
fazer, sim, uma política de maior articulação. Mas você lembrou bem, Cosmo, os estados têm a sua responsabilidade, tem também as guardas municipais, que têm um outro foco. A gente precisava muito rediscutir a qualidade e a cultura da polícia no Brasil, até porque o Bolsonaro procurou radicalizar muitas polícias do Brasil. A gente viu o que ele fez com a Polícia Rodoviária Federal e a gente viu polícias militares coniventes com o autoritarismo. A tentativa de golpe de 8 de janeiro, a gente viu como é que a Polícia Militar do Distrito Federal agiu para facilitar a tentativa de golpe. Então é um assunto complexo e envolve responsabilidades tanto federais quanto estaduais e também tem impacto municipal. Com certeza. Conversamos com Kennedy Alencar, que é jornalista e escritor, e falamos aí dessa pesquisa, mas para além da pesquisa fizemos uma análise aí, Kennedy fez uma análise do contexto atual do nosso país, cenário político. Kennedy, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje, é sempre um prazer ouvi-lo. Ana, eu agradeço, obrigado pela generosidade. Eu não sou escritor, eu fiz um livro sobre a Guerra do Kosovo, eu sou um modesto jornalista e pronto. Cosmo, aquele abraço, Ana, abraço para a TVT. Abraço. Abraço.